Amém, irmãos? Graça e paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite você que está nos assistindo, então, através da internet também. Abra a sua Bíblia, se você tiver, então, lá em Lucas, no capítulo 7, versículo número 11. O Senhor Jesus, então, ele fala com as pessoas, né, que estão na volta dele, explicando que aquele que ouve a minha voz, eu compararei e as pratica, as minhas palavras, eu compararei ao homem que edifica sobre a rocha, vendo a chuva, vendo os ventos, e ela não caiu. Então Jesus fala, e aquele que não pratica as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e a não pratica, eu a compararei, assemelharei àquele que fez a casa sobre a areia, veio o vento forte, veio a tempestade e a derrubou. A Bíblia não diz, mas poderia ter uma terceira pessoa, aquela que nem ouve a palavra de Deus. Aqui então Jesus está nos dizendo que para nós que conhecemos a verdade, conhecemos o Senhor Jesus, sabe? Aquele que ouve e as não pratica. Depois disso Jesus cura então o servo do centurião. E Jesus então no próximo dia aconteceu o seguinte, irmãos. Lá no capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de infinita paixão por ela, por causa da morte do seu filho. E ele disse para ela: Não chores. E chegando, tocou naquele esquife, tocou no caixão. E os que levavam parou e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou e começou a falar. Aleluia. Entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Aleluia. E correu toda safana por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. O nosso Senhor Jesus acabou de pregar as palavras, explicando aquele que ouve minha voz. Depois ele cura o servo do centurião. No próximo dia, caminhando na sua jornada, ele ressuscita um filho único de uma mulher viúva. Sabe, aquela mulher viúva, ela tinha a esperança no olhar do menino, o mesmo olhar do pai. E de repente a morte o tragou, talvez algo que tinha motivação para a vida dela. Então estava indo ao enterro, ao cortejo. Mas no caminho desse cortejo da morte se depara com o cortejo da vida. O Senhor Jesus vem vindo, caminhando junto com os discípulos, a multidão seguiam as portas de uma cidade. E de repente, ali houve um combate, amados, o combate da morte contra a vida. Jesus chegou, tomou-se de plena compaixão pela mulher e disse: Não chores, mulher. Jesus então tocou naquele menino, naquela criança, e ela se levantou, ficou sentada e começou a falar. Esse é o nosso Senhor. Enquanto Ele caminha, Ele ressuscita a morte. Enquanto Ele fala, corações são quebrantados. Enquanto Ele dorme no mar, o barco não afunda. Enquanto Ele caminha nas águas, te chama: Vem comigo. Não é que nem os profetas de Baal, que clamam desesperadamente e não acontece nada, porque seu Deus está de férias ou de folga, ou não tem ouvidos. Sabe, o nosso Senhor, Ele não tira férias, Ele não tira folga, sabe? E se você não recebeu sua resposta hoje, amanhã vai vir. Se não vir amanhã, vai vir depois de amanhã. Deus não descansa. Deus, Ele é Deus. Ele não precisa recarregar as energias. A palavra do Senhor diz em Salmo que o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele está prestes a conceder a você a libertação daquele pecado, a cura para o seu corpo, para a sua alma. Esse é o nosso Deus. Ele não se cansa. Essa é a palavra do Senhor hoje para nós, sabe? E eu queria só dizer isso para você, amados, que o Senhor, Ele não para, Ele não cansa. Escuta a palavra do Senhor, as pratica,
venha para o culto, entenda o culto com a sua mente. Jesus disse, de todos os mandamentos, este é o maior, que ame o teu Deus de todo o teu entendimento. Quando você vai escutar uma palavra ou vai vir no culto, você tem que trazer o seu cérebro que Deus te deu. Você tem que prestar atenção, é uma batalha espiritual, amado. É algo que a palavra do Senhor a transforma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém, amados? Provérbios 1:7 diz que o princípio do saber é conhecer a Deus e os loucos desprezam. Sabe? Eu até brinco aqui com meus irmãos que isso aqui é o manual do fabricante. Aqui tem tudo que você precisa saber, mas os loucos desprezam. Não despreze o momento com o Senhor, não despreze esses minutos de louvor, de oração que a gente teve aqui poderoso, sabe? É isso que eu queria passar para vocês nessa noite maravilhosa, né? E você que está nos assistindo, depois comenta, compartilha. Se quiser participar do culto aqui, nos chame aqui que a gente passa o endereço também. Queria chamar, então, o irmão abençoado que vai ministrar a palavra de hoje, o Yuri Shen. E... Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos dar continuidade sobre o que a gente estava falando, que se trata do... A gente estava falando sobre a regeneração. Antes de falar da regeneração, a gente falou sobre o pecado original, né? Então eu vou dar um recapitulado para os irmãos. Primeiro, a gente falou sobre o pecado original, que a natureza herdada do pecado original, ou seja, quando a palavra o pecado no singular aparece na Bíblia, geralmente ela fala ou o pecado, ou a concupiscência, ela fala da mesma coisa, que é uma inclinação que existe no homem para o pecado. E aí nós vemos vemos essa inclinação como natureza, né? A ira de Deus sobre essa própria inclinação, por ela ser, ou seja, o homem por natureza nasce em pecado. E ele já nasce já debaixo da condenação e da ira de Deus. Então não tem, né? Quando está debaixo da ira de Deus, por natureza ele é filho da ira, né? Nós vimos isso. Depois nós vimos os desdobramentos desse pecado original. Como a Bíblia ela ensina esses desdobramentos, que afetou a mente do homem. Ou seja, não que o homem não consiga fazer um raciocínio lógico ou pensar, mas que a inclinação mental dele ela é corrompida e pecaminosa. Tudo que o homem pensa por sua própria natureza, então, e com o homem eu estou falando do homem não regenerado, né? Tudo que o homem não regenerado pensa, então ele é corrompido. Mesmo nós regenerados temos essa velha natureza em nós, então flui naturalmente de dentro da mente do homem coisas ruins, né? Então nós vimos também que o coração do homem, eu creio que a mente e o coração são a mesma coisa, então a vontade do homem ela se tornou escravo do pecado, ele faz aquilo que o pecado deseja. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. E depois nós vimos também que a emoção, obviamente, as emoções que a gente separa, mas também está junto com vontade e mente, elas foram afetadas pelo pecado. Nós vemos isso com a hostilidade dele contra Deus, o ódio dele ao próximo e todos os pecados que se manifestam de maneira emocional, não só de maneira emocional, é uma natureza toda corrompida. Então nós vimos isso na primeira parte. E depois nós vimos então que o pecado de Adão, essa parte que fala de emoção, vontade e mente, né? Geralmente eles separam assim, ou melhor, mente e coração, ou melhor, só mente. Se tu for ver, né? Só está dentro do homem, ela é chamada de depravação total. Significa que cada faculdade do homem ela foi afetada de maneira que ela é corrompida. Então não existe nada no homem que possa produzir alguma coisa boa. Tudo que o homem faz é pecaminoso. Pode colocar aqui, irmão. Obrigado. Então, nós vimos isso. Essa é uma doutrina básica da tradição cristã, de pecado original, e é uma coisa que não é ensinada. Geralmente se fala muito em livre-arbítrio, mas essa doutrina ela destrói a doutrina do livre-arbítrio por si só, né? Então nós temos então
o homem corrompido, ele não consegue fazer o que Deus ordena. Depois nós vimos na segunda aula que não só a natureza corrompida de Adão foi passada, mas a culpa, ou seja, como é que eu vou dizer? Aquele crime de Adão de desobediência foi colocado sobre toda a humanidade. E algumas pessoas vão dizer, mas eu acho isso injusto, mas tu é o dono da criação? Não, quem é o dono é Deus, então é Ele que estabelece as leis e as normas. A Bíblia diz que Deus é justo por definição e que o oleiro tem o direito de fazer o que quiser com a massa, ou seja, a Bíblia compara o direito de Deus sobre a criação como de um oleiro sobre o barro. Então, não existe uma autonomia ética do homem em relação a Deus. Deus tem um direito irrestrito sobre ele. Então, Deus, ele decidiu que Adão seria o representante de toda a humanidade. E decidiu, então, que o pecado de Adão iria ser soberanamente passado para todos. Não só a corrupção do pecado de Adão, como a culpa. Ou seja, se só a tua natureza já basta para te levar para o inferno, mesmo que tu não tivesse a natureza, só pelo teu representante, que é Adão, ter pecado e Deus ter julgado isso no tribunal divino, ele te condenaria. Isso nós vimos na segunda aula. Ok? Então, não tem escapatória para o homem. Né? Você vê que toda tentativa de salvação fora de Jesus Cristo, ou seja, fora da fé cristã, ela é um absurdo. Né? Porque Deus, não interessa quantas milhões de obras tu fazer e coisas boas tu fazer. Deus vai te mandar para o inferno por causa do pecado de Adão. Não interessa, entendeu? Então, não existe saída. É uma situação terrível. Depois nós vimos então, depois que nós vimos isso, essa situação, nós falamos sobre a regeneração. Agora nós falamos sobre o problema, agora nós estamos falando sobre o remédio. A regeneração entra no segundo ponto, que é a graça irresistível. O que significa? Nós vimos que o coração do homem endurecido, ele se endurece contra Deus. Então o Espírito Santo usando alguém, Estevão por exemplo, ou todos os profetas dizia, se arrependa, se arrependa, se arrependa, e o homem nunca se arrependia. Mas um dia, Deus troca o coração dos eleitos e dá um outro. Então ele se rende. Então você percebe que o homem resiste até que Deus dê outro coração para ele. Então perceba que a natureza do homem é resistir. Mas é da soberania de Deus dar um coração que não resista. Então não existe esse negócio de concorrência no sentido, né, nesse sentido de, vamos botar assim, não existe duas forças trabalhando, digamos assim, o homem cooperando com Deus para transformar a sua própria natureza, porque um porco não vai se transformar em ovelha, é Deus que vai fazer ele. Então nós vemos que a regeneração ela afeta então, aí eu dei vários exemplos, essa foi a outra aula, ela afeta a mente, a emoção, a vontade do homem, ou seja, o ser interior do homem agora se torna um novo homem, ele tem uma nova mente que é chamada de mente de Cristo em Coríntios, ele recebeu a mente de Cristo, ou seja, ele é uma nova criatura, né? E ele tem esse padrão que se renova sozinho, ou seja, Deus faz essa nova criatura e coloca nela não só, mas coloca a inclinação toda para ela seguir a inclinação correta, né? Então esse novo homem está sempre se renovando sozinho. Claro que nós devemos renovar a mente, mas Paulo diz que o novo homem se renova, ou seja, existe um padrão de vida que é colocado ali, uma mentalidade nova, um jeito de pensar e raciocinar novo, ontológico. E depois nós vemos então que isso afetou obviamente o coração e mente, como eu já disse, muitas vezes são a mesma coisa, mas se você quiser pensar que não, também, Deus dá um novo coração. Então a vontade, mente e a emoção desse homem ele é transformado. Nós vimos que a regeneração é um ato soberano de Deus, onde que significa nascer de novo, ou nascer do alto, do original, como nós vimos na última aula. Então, ou seja, é Deus que decide se a pessoa nasce de novo ou não, ela não vai fazer nada. Então, no arminianismo e nas doutrinas misturadas com o arminianismo, a fé vem primeiro. É que nem botar a carroça na frente do boi, né? A fé vem primeiro e daí tu nasce de novo. Ou seja, o novo nascimento é um efeito da tua resposta à graça de Deus. Mas não, o novo nascimento é a tua resposta à graça de Deus. Ou seja, na verdade, o novo nascimento é efeito, é eficaz, é uma obra soberana de Deus, né?
em um ato soberano que só, né, Deus dá para os eleitos. É uma obra profunda, nós não podemos dizer que nasceu de novo ou não só olhando os nossos olhos físicos. Depois nós vemos todos os dobramentos de ser novo nascido. Nós vimos que implica em sentidos espirituais. Por exemplo, Moisés diz, eles não receberam ainda ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para entender. Ou seja, existe uma sensibilidade espiritual quando a pessoa nasce de novo. E nós vimos que ver é comparado em João a crer. Em João 10, em João 3, se você ler, é comparado a crer. É comparado a crer, porque ele diz que importa que o Filho do Homem seja levantado como a serpente, foi levantado no deserto. Ou seja, você só crê de verdade se o Espírito Santo abre seus olhos. Essa é a realidade. Então, se Deus não abrir o olho, não adianta. Entendeu? Pode ir falar para o cara ali que ele não vai nascer de novo. É obra de Deus. E ouvir é comparado a crer também em João 10. Você vê, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que é comparado? Porque ele diz, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas o que é ouvir a voz e seguir? Essa linguagem é usada para comparar com o versículo anterior que diz, não creem porque não são minhas ovelhas. Ouvir e seguir igual crer. Então você percebe que os sentidos espirituais implicam em crer. Outra coisa, quando Jesus ressuscita, ele repreende os discípulos. Está em Marcos, não tem como. Eu acho agora. Isso é tudo introdução para a gente fazer a aula que é chamada eficaz. Só estou recapitulando o que a gente viu. Vamos em. Vou tentar em Marcos. Se eu não conseguir achar lá, o cachorro tá bravo. Então. Aqui, ó. Marcos 16, 14. Então Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece para as mulheres primeiro, não aparece para os homens. E as mulheres dizem para os homens que Jesus ressuscitou. E o que eles fazem? Eles não acreditam. Eles não acreditam nas mulheres. Eles não acreditam nas mulheres. A Bíblia. E aí, então, Jesus vai fazer algo aqui. Ele aparece, aqui ó, Marcos 16, 14. Isso aqui depois ele ter aparecido para as mulheres, né? Aqui em Marcos ele aparece para Maria Madalena, mas se você for ver, ele apareceu para outras antes. Então ele vai dizer aqui, ó, finalmente, Marcos 16, 14. Apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza por não haverem crido. Ou seja, o que é incredulidade? Dureza de coração. Entendeu? Incredulidade e dureza de coração é a mesma coisa. Consegue entender? Se Deus não der um coração novo, a pessoa não crê? Consegue entender? É a obra soberana de Deus? Vamos ler Hebreus. Hebreus, capítulo 3. Isso aqui eu só estou recapitulando o que eu falei já. Quem veio consegue compreender o que eu estou falando melhor. Quem não veio, tá lá na célula, lá na página da célula, as aulas anteriores. 14. Hebreus 3. Tá? Hebreus 3. Vamos ler o versículo 7. Tá? Por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu, de novo, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. A palavra infiel aqui é incrédulo também, para se apartar do Deus vivo. E ele vai dizer depois, leia o 19, olha só. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Palavra original aqui, corrigida de fiel. Então, dureza de coração igual incredulidade. Nasceu de novo, recebeu
um novo coração igual tem fé. Acabou. Não tem como reverter mais. Ou você tem ou não tem. Ou você é de Deus ou não. Não tem meio termo. O réprobo não tem fé de verdade. Só quem nasceu de novo. Só quem nasceu de novo tem fé. O outro não tem. Pode ter até uma crença em Deus ali, mas não tem essa fé verdadeira, que vem do novo coração. Tem que receber de Deus isso soberanamente. Hein? Essa é uma obra de Deus, pela graça, né? Que Ele salva, e Ele dá esse novo coração. Então, irmãos, vamos lá. Vimos isso. E eu recapitulei sobre os sentidos espirituais. Por quê? Porque agora nós vamos falar sobre o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? Bom, nós vimos então que o homem está totalmente corrompido e que ele não pode vir até Deus. E nós vimos então que Deus deve fazer, se Ele quiser salvar, Ele deve porque Ele quer, Ele estabeleceu assim, dar um coração ao homem. Por quê? Porque Deus só justifica o homem pela fé. Deus justifica o homem pela fé, então o homem precisa receber o que de Deus? Um coração para crer. Novo. Tá? Então o homem está na mão de Deus. E aqui no chamado eficaz é o chamado de Deus. No tempo devido, a Bíblia reconhece dois chamados. Existe um chamado que é chamado geral. Quando o pregador está pregando, todo mundo está chamando. E ele está dizendo, vem, se arrependa, se converta. E é um chamado real. Deus está te convidando. Todo dia é dia da salvação, todo dia é dia de arrependimento. Mas existe um chamado interior que é o chamado eficaz. Que Ele fala eficazmente só com aquele que recebeu de Deus esses sentidos espirituais para ouvir. É a voz do Espírito Santo e a voz de Jesus chamando a ovelha pessoalmente. Ele fala no nosso íntimo, pessoalmente. Então, se a gente está pregando uma grande plateia, muitas pessoas ouvem o chamado, mas alguns ouvem de outra maneira. O chamado mais íntimo. Essas pessoas são os eleitos. Nós não podemos saber quem são. E não cabe a nós saber. Entende? Então, esse é o chamado eficaz. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês é chamado de ordem dos salutis. A ordem da salvação. E não é necessariamente cronológica, mas se a gente for colocar, primeiro, você é um pecador desgraçado, depois Deus te regenera e chama. Então alguns vão dizer que Deus chama e regenera. Mas ele, para ouvir o chamado, tem que ter os sentidos espirituais, entende? Então, primeiro ele dá vida e regenera e depois ele chama. Ou, tipo assim, no mesmo momento, ali no mundo ele te chama, né? Porque não faz sentido chamar alguém que está sem ser capaz de ouvir, ok? Então eu acredito que a regeneração vem antes do chamado, mas, enfim, o que importa é o desenvolvimento. Esse termo aparece de duas formas na Escritura. Como eu disse, primeiro é o chamado externo, e segundo é o chamado eficaz. Então Jesus, por exemplo, vai falar em Mateus 22:14, que é muito usado pelos arminianos, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. Ok. Esse chamado de Jesus aqui é o eficaz? Não. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 1, 21, 24, então Jesus disse que muitos são chamados. Muitos são chamados. Mas Paulo vai dizer que poucos são. E agora, quem está certo? São dois chamados diferentes. A gente tem que entender. Paulo está falando de um chamado especial. Por quê? Porque em Romanos 8 ele diz que aqueles que Deus escolheu, que predestinou, a estes ele chamou. Então são poucos os chamados, no sentido, nesse chamado de 1 Coríntios 21, 24. Visto que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Agora vamos continuar no 26, 1 Coríntios 1, 26 em diante. Preste atenção. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres são
chamados. Aí ele vai dizer aquele texto que é muito conhecido, que até os arminianos falam, não sei porquê. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 26 e 31. Então você percebe que existem dois chamados, um para muitos e um para poucos. Ou seja, um que é para todos, digamos assim, que ouvem, e outro que só as ovelhas vão ouvir. Tá? Então, nós vamos ler alguns outros textos bíblicos. João, capítulo 6. João 6. A gente viu isso já, mas é bom. João 6, 44. João 6, 44 e 45. Tá? Ele vai dizer aqui. João 6, não é 7. Eu tô falando aqui. João 6, 44 e 45. Tá. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, Jesus. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram: por que não o trouxeste? Ah, estou lendo o 7 de novo, não sei o que eu pulei aqui. É o 6, 44. 6, 43. Tá, eu estou lendo o 7, tá certo, não, estava errado. Agora sim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ó, então o Pai deve trazer, mas agora a chave disso está no 45. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, tem que ouvir. E aprendeu, vem a mim. Existe um discipulado do Espírito Santo particular com a pessoa. Aí, alguns vão dizer, então é todos. Não. Isaías 54, que é o que Jesus... Todos, não. Isaías 54, que é o que Jesus está citando ali. Isaías 54. Ele particulariza, ele diz todo aquele que, ou seja, aquele que ouviu. Mas Isaías 54, 13 vai dizer sobre a nação de Israel ali, que é o novo Israel, que é o povo de Deus, a Sião. E todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Ou seja, existe um discipulado particular para os filhos de Deus, que são os escolhidos de Deus. Então, sem reconhecer esse chamado interno do Evangelho, não há como compreender as doutrinas da graça de Deus. Não há como compreender. Não há como você entender. Você tem que conhecer essa doutrina. Agora vamos lá. Vamos continuar. Assim o apóstolo está usando o termo chamado de uma forma e Jesus usa de outra. Isso aqui ficou bem claro para vocês. Tá. Vamos para o segundo ponto então. Qual seria? Esse termo aparece de duas formas na Escritura. Eu já vi isso aqui, meu pai. É esse aqui, ó. Tá aqui. Também, esse chamado eficaz é chamado de vocação eficaz. Você vê que Paulo diz assim, na vossa vocação não são muitos chamados, né? Por que é uma vocação? Uma vocação, né? O que é? O que seria uma vocação? Um dom. Tipo um dom, né? Mas uma, digamos assim, a gente usa muito pro serviço, pro cara que é o padre, tem uma vocação para ser padre ou pastor. Vocação. Mas aqui ele está falando de uma vocação para ser povo de Deus, né? Para ser fazer parte do povo de Deus, por isso é chamado. Ele junta com chamado. O Espírito alcança o objetivo por meio da pregação. Considerando que no início do sermão de Pedro, em Atos 2, as pessoas zombavam dos discípulos, ninguém continuou rindo quando ele terminou. E eles diziam, o que devemos fazer? Isso é conhecido como chamado eficaz. Charles Spurgeon ele diz o seguinte, ele gostava
Ele diz assim que Deus não vem chutando o eleito. Ai! E dando murro nele para ele vir. Ele não atrai ele pela orelha, mas atrai pelo coração. Então, ele diz assim, ó. Ele citava isso aqui, ó. Salmo 110, 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Por que é voluntariamente? Porque Deus usou o poder dele para isso. Então, assim, para você mudar uma pessoa, nós gostamos de tentar mudar as pessoas. Nós gostamos de ser formadores de opiniões e formadores de mente. O ser humano é assim, pega os coaching lá, não sei o que de vida e mais um monte de filósofo. Gosta de fazer com que as pessoas mudem, né? Suas visões de mundo, tem relação, né? Mas é Deus que faz isso de verdade. Deus aqui, quando ele trabalha numa pessoa, ele trabalha em algo que a Bíblia chama de coração. Só que não é um coração que a gente vê, é o interior da pessoa. Ele muda a pessoa de dentro para fora. Ele tem esse poder, ele tem autoridade para fazer isso. Então ela se apresenta voluntariamente. Nós podemos ver isso, quer ver, em Tito? Quer ver? Isso é um exemplo básico de como acontece. Tito. Não, perdão. Não é Tito, não. É 1 Coríntios 9, se eu não me engano. 1 Coríntios 9. Paulo... Tem que ser o Tito lá. Não, é que Tito ele é citado por Paulo aqui. 1 Coríntios 9. Deixa eu ver. Não. Era 2 Coríntios. Não consigo encontrar. Mas Paulo vai dizer, depois procure em casa. Não consigo achar agora. É muita coisa. Ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim, ó, graças a Deus. Aqui, tá aqui, ó. Achei. 1 Coríntios 8, 16. Tá? Presta atenção. 1 Coríntios 8, 16. Agora, algumas pessoas isso só funciona para salvação. Se a pessoa quiser ir para o reino, tem que fazer. Deus não vai tocar, Deus não vai agir. Blá. Vamos ver. 1 Coríntios 8, 16. Mas graças a Deus que pôs. Aqui ele está falando do quê? Contexto. Contexto é uma igreja. Uma igreja e um pastor, tipo, um líder. 1 Coríntios 8, 16. 2 Coríntios 8, 16. Tá? Então, contexto. Ele está falando com uma igreja sobre um ministro que ele está enviando, que está indo servir essa igreja. Um pastor, um líder ou alguém que está indo lá. Essa pessoa está indo, presta atenção, por vontade própria, livre, ok? Agora, 16. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Mas quem pôs foi Deus. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente. Então quando a Bíblia fala voluntariamente, não quer dizer que Deus não estava funcionando ali. Quer dizer que é porque Deus estava mesmo. Entendeu? Agora, a gente gosta de excluir, não precisa excluir. Só que ele não foi forçado, tipo, foi... Não, porque não há uma coerção. Deus muda a vontade da pessoa. Deus põe coisas na mente da pessoa. Deus põe coisas no coração da pessoa. Deus é Deus. Então, Deus faz. Aqui, o que Tito estava fazendo? Ele foi fazer o quê? Pregar e servir a igreja de Corinto. Ele foi edificar o reino de Deus. E alguns dizem que essa obra, ela não é uma obra feita soberanamente por Deus totalmente. Deus só te dá uma capacidade e tu responde. Entende? Não. Aqui Paulo não existe essa distinção. Deus põe no coração, a pessoa vai fazer. Entendeu agora? Não tem esse negócio. Entendeu? Agora, Deus não... É muito absurdo, tem muita coisa que a gente vê aí que eu não gosto nem de pensar. Mas enfim, nós podemos ver isso também
em 1 Coríntios 15, agora é primeira, irmãos, de verdade. 1 Coríntios 15. Irmãos, acho que eu errei de novo. Acho que é a segunda mesmo. Não. Ele fala. Não, aqui ele fala sobre a ressurreição dos mortos, né? Qual parte que você viu? Acho que é 11. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa. Paulo fala em outro momento ali que trabalhei muito mais que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora não lembro mais o texto, tá? Mas é isso que ele fala. Ou seja, o trabalho dele é também obra da graça de Deus. Ok? 15:10. 15:10. Primeira mesmo? Então vamos lá. 1 Coríntios 15:10. É verdade. Vamos ler o 9. Aí. 1 Coríntios 15:10. Ele está falando da ressurreição dos mortos, né? E daí ele fala do chamado dele como apóstolo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem trabalhou? A graça. Eu fiz mais que eles, mas quem fez foi Deus. Entende? Então, não existe negócio. Então, se a gente está falando sobre chamado eficaz, mas fui para isso, para você ver o controle soberano de Deus se desdobra até em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na edificação da igreja. Glória seja dada a Deus. Então, a vocação eficaz é um nome que é dado para essa doutrina. Então, nós vamos ver a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, só esses é servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, transportando-os para a graça e salvação. Isso ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades, determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Então tem vários textos que nós podemos ver aqui. Eu gosto desse aqui, 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. Ele compara o chamado eficaz com a criação. 2 Coríntios 4:6. Todo mundo gosta. O Deus desse século cegou o entendimento. Deus desse século cegou o entendimento. Fica ali, né? Deus desse século é só o diabo. O diabo é o centro de tudo que eles falam. Mas eu gosto disso. 2 Coríntios, vamos ler ali, ó. 2 Coríntios 4. Vamos ler o 4, que é onde eles falam. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, uma curiosidade. Quem é o Deus desse século? O diabo? Por que vocês acreditam que é o diabo? Por causa do mundo? Século que já é maligno, O mundo é um maligno. mas não século, então. É que esse Deus tá no minúsculo, né? Aqui, É, né? que Deus No original não- não tem mais o Não? minúsculo, tá? Ah, tá. Sabe por quê? A gente foi ensinado assim. Ah, Aí não tem como saber. A gente acredita que seja. Alguns acreditam que seja. Mas pra nós não faz diferença. Porque Deus controla o diabo. Tá? E o incrédulo, ele já não entende as coisas espirituais, por natureza. Aí o Deus desse século, seja ele quem for, segue ele mais ainda. Então, ele já não entende e vai continuar sem entender, né? Então, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, o Evangelho da Glória de Cristo.
que é o Evangelho da Glória de Cristo? Que a salvação, ela não se dá por obra humana, mas se dá pela morte, ressurreição e obediência de Jesus Cristo. Entende? A salvação se dá por Jesus Cristo, não por obras. Então a glória de quem? De Cristo. Então é sempre dele. E o homem, a gente já viu que ele já está cego, mas esse Deus desse século cega ele mais. Para que ele não veja esse Evangelho da Glória de Cristo. Pode ser o diabo. Ou pode entender assim, não tem problema. Tá? Mas, agora, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos, vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, agora ele está falando aqui de Deus, a gente entende que é Deus. Porque ele vai dizer assim, ó, Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz, esse aqui é o único Deus, que é o Criador. Então aqui a gente entende que é Deus, olha só. Mesmo que seja o próprio diabo lá, ou não, não faz diferença. Porque não. O que. Ó, ele compara, nós temos uma pessoa cega. Existe um bloqueio, essa pessoa está cega, ela não consegue entender. Mas Paulo diz assim, mas nós, o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, não interessa o que esse Deus desse século cegou, não interessa. Porque o mesmo Deus lá, que falou, haja luz, ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, resplandeceu em nossos corações essa luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora eu quero que você preste atenção. Onde a pessoa conhece aqui? Na mente? Não, no coração, mas o conhecimento é intelecto. Ou seja, na Bíblia não faz diferença. Coração e cabeça é igual. Porque fala do homem interior. Então ele está falando que Deus deu iluminação. Fala de clareza e entendimento. Que é o contrário de escuridão que o outro deu. Cegueira. Contrário de cegueira, entende? Então, se você não entender as coisas, porque não vai entender. Então ele deu essa iluminação para que a gente conheça a glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer aqui? Esse chamado eficaz, ele é eficaz porque é o próprio Deus que está fazendo. Está conseguindo entender? Então, não existe esse negócio de Deus estar tentando salvar alguém e não conseguir. Isso é absurdo. Por quê? Porque o Deus do século está cegando. Porque o não sei o que. O diabo está resistindo. O diabo está cegando. Ah, mas o homem não quer. Mas ele tem livre-arbítrio. Isso não interessa. O Deus que disse. É isso que Paulo disse. O que ele está dizendo aqui? Ah, o Deus desse século cegou. Ah, a pessoa é endurecida. Ah, a pessoa é ateu. Ah, a pessoa não sei o que. Não importa. O Deus que disse. Das trevas resplandecerá a luz. Esse. Entendeu? A esperança não está no homem, não está na força ali. Deus não está batendo força com o diabo para ver se a luz dele é mais forte que a treva do diabo. Entendeu? Não tem. Entendeu? Quem é que vai resistir ao que Deus faz? Entende? Então a graça ela é irresistível. Quando Deus quer chamar alguém para a salvação, essa pessoa vai vir. Ela vai vir e vai crer. E ela vai continuar crendo até o fim. Amém? Então isso é a doutrina bíblica da graça irresistível. É como a criação da luz. Deus só disse. E o Espírito Santo agiu e houve luz. Não tem. O que a trevas fez? Nada. Não pôde fazer. Entende? Esse é o Deus que eu sirvo, que é o Deus de verdade, que não é o... Entende? É o Deus que vai... Ele quer mandar Jonas para Nínive. Jonas não quer ir. Vai lá a tempestade, vai lá para a baleia e acaba vomitando ele lá em Nínive. Vai pregar em Nínive, que é o que eu queria que tu fizesse. Entendeu? Não tem coisa que compita com ele. Não existe. Ele quer tirar o povo dele do Egito, ele vai lá, endurece Faraó, ele vai lá e, entendeu? Joga 10 pragas em cima dele e tira o povo dele do Egito. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que, agindo eu, quem impedirá? E a pergunta é retórica, não me diga que nós podemos impedir, pelo amor de Deus. Entende? Então é o Deus vivo. Entende? Então
Então o chamado é eficaz porque Deus é eficaz. E Ele é soberano. Então Ele chama essas pessoas e essas pessoas creem. E a salvação delas continua dependendo da fé, não das obras. E essa fé vai atuar pelo amor. A salvação sempre vai depender da fé e nunca das obras. Não importa quantos anos de crente nós temos, não importa quantas coisas nós fazemos. E não importa, irmãos, não importa quantas vezes nós operamos milagres e sinais. Não importa, isso é por fé também. Mas o que eu estou querendo dizer? A salvação não depende do nosso desempenho e performance. Ela depende só da morte de Jesus Cristo e da nossa fé nisso, e que é Deus que dá ela. Entende? João capítulo 5, a gente vai falar sobre isso depois, quando a gente falar sobre justificação, que é a doutrina central da Bíblia. João capítulo 5. Vamos ler desde o 16, tá? Por essa causa, 5:16. Os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus estava curando no sábado, não pode. Tem que morrer, teonomia. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. A gente viu isso, né? A gente viu isso. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, por não só quebrantar o sábado, mas, isso aqui, os adventistas que se virem, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, ele quebrava o sábado e dizia que Deus era o Pai dele. E isso significava que ele é igual a Deus. Por quê? O filho de um homem é o quê? Filho de um ser humano é o quê? É humano, é. Um filho de um cavalo é? Um filho de um... filho de um bode? Filho de ovelha? E o filho de Deus? Mas Deus... Mas peraí. O filho de Deus. Deus é o quê? Ele tem que ser igual. Então olha só, vamos lá. Deus é o quê? Deus, ele é eterno, não é? Então o Filho de Deus tem que ser o quê? Eterno. Ele não pode ter começo. Então como que resolve? Sabe a doutrina, eu estou botando meu nome de você. Ele sempre foi filho e ele sempre foi pai. Porque antes de fazer o céu e a terra, Jesus já tinha morrido na cruz, né? Aqui ele está falando sobre o filho proceder dele, né? Proceder do pai desde sempre. Entende? É sempre desde sempre dele. Mas aqui você vê que os dois são eternos por necessidade, né? O pai sempre, desde a eternidade, teve o filho. Por quê? O que é o filho? O Logos. O que é o Logos? A palavra, o verbo. A palavra, o verbo, também o conceito, a sabedoria. Teve algum momento que Deus não teve sabedoria? Não. Tu entende? Então Deus sempre gera o filho, porque sempre pensa, sempre fala, sempre age, entende? Assim vai. Enfim, isso aí é coisa de Satanás, mas vamos continuar. Então, mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, assim, o Pai ressuscitou os mortos, o filho ressuscita também. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Aleluia. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honram o Filho como honram o Deus. Jesus é Deus tanto quanto o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, agora vem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em, mas já passou, acabou. Não tem mais como voltar. Creu, está salvo. Não tem como. Quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então a salvação sempre vai depender da fé e nunca das obras. Nunca das obras. Nunca. Paulo fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação nunca vai depender das obras. E a própria fé é um dom de Deus, que Ele dá para os escolhidos. E nós vamos crer até o fim, porque Deus planejou que nós creríamos até o fim. Agora, uma pessoa que é salva pode ter fé para a salvação e em um momento de incredulidade não ter fé para outra coisa. Mas nós devemos vencer essa incredulidade e crer. Então, por exemplo, assim, Jesus disse para nós orarmos pelos enfermos. Nós devemos crer. Então, se você ficar não adianta se condenar porque não aconteceu. Continue crendo em Jesus e orando, entendeu? Para isso acontecer. O que eu estou querendo dizer? A própria cura é uma obra dessa fé. Tu está entendendo que tu tem que Jesus cura. Então, tu não pode se basear a tua salvação nisso. A mesma coisa é a tua obediência. A tua obediência, ela é uma obra da tua fé. Ela é uma obra da tua fé. Mas tu não pode ficar olhando para ela, porque tem vezes que tu não vai. Entende? Então sempre tem que crer e continuar. É sempre isso. Nunca sair daqui. Então eu sou justificado pela fé e não por obras. Eu vivo pela fé. Ou seja, não é desejo de Deus que eu morro. Eu vivo pela fé. Cada dia eu vivo pela fé. Eu vou continuar vivendo pela fé. Então amanhã eu vou trabalhar pela fé. Vou fazer minhas coisas pela fé. Continuando crendo no quê? Que Jesus morreu pelos meus pecados, que ressuscitou o terceiro dia, que Ele obedeceu lá no meu lugar. Essa é a salvação. Mas é só isso? Não, é isso. É isso e às vezes é difícil, porque aí você se vê atacado por várias dificuldades e você tem que perseverar nessa fé. Claro que Deus opera essa perseverança. Mas então, a salvação nunca vai deixar de ser dessa maneira. Porque nós não vamos, e mesmo o mais santo de nós não vai conseguir chegar à perfeição. Depois nós vamos falar sobre santificação, você vai perceber que muitas pessoas elas acabaram caindo porque elas começaram a colocar as obras na frente para ver se ela era salva ou se ela era escolhida ou se ela... Não faça isso. Creia. Só isso. Não faça isso. Não, entendeu? Tem que ter obra. Irmão pecou de novo. Pecou de novo. Vai para o inferno. Não sei. Não. Creia. Salvação não é por obras. Se arrependa, creia. Pecou? Perdão. E continua crendo. Entende? Então a salvação é sempre assim, pela graça mediante a fé. Então, irmãos, mas eu resumi bastante o que é o chamado eficaz. Aqui nós podemos pegar uma analogia só para finalizar. A nação de Israel, lá, ela tinha sido levada cativa para a Babilônia ali depois da destruição do templo. E na época, Ezequiel era o profeta, né? No livro de Ezequiel lá, ele narra que ele é levado pelo Espírito para um vale de ossos secos. E esse vale, ele era cheio, era numeroso, mas era um exército. Só que eles não tinham vida, eles estavam com osso seco, né? Então, Deus pega e pergunta para ele, Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E Ezequiel, ele responde, tu que sabe. Então Deus diz para ele profetizar para os ossos, para eles começarem a ter carne, nervo, cabelo, enfim. E aí, Ezequiel fala para os ossos, ele profetiza, para que esses ossos venham ter vida. Você percebe o chamado eficaz? Ele está falando ali, a palavra vem, o Espírito começa a vivificar. Então ele diz assim, depois está ali o corpo, mas não tem espírito. Ezequiel profetiza para o Espírito, para que ele venha dos quatro ventos e eles vão viver. Ezequiel profetiza, o Espírito vem e eles se colocam de pé. Ali é a regeneração, ou seja, uma obra soberana de Deus. É a regeneração. Jesus e Lázaro. Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem.
Lázaro não estava no estado meio morto ali, The Walking Dead. Não, ele estava morto mesmo, estava morto. 4 dias já. 4 dias, né? Não estava meio zumbi ali, mas ele estava morto, não era zumbi. Também não estava dormindo, tá? Ele estava morto. E Jesus então chama Lázaro, vem para fora. Quando Jesus chama Lázaro, o que acontece então? Ele vem para fora. Ele vem então, porque esse é o chamado eficaz. Ou seja, quando o Filho chama, João 5, 25, que a gente não leu. Quando o Filho chama, então, os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Então, vai acontecer, né? Quando eles ouvirem a voz do Filho, eles vão ressuscitar. Então, irmãos, para você, não sei se você compreendeu, acredito que ficou bem, até fui um pouco além. Nós podemos ver, por exemplo, em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É muito dito, principalmente ali, você pega as exortações de Jesus para a igreja em Apocalipse, né? Ele vai lá e exorta: se tu não te arrepender, vou vir contra ti e vou pelejar com a espada na minha boca. Se não se arrepender, vou remover o teu candeeiro. Se não se arrepender, X, Y, Z. E o que que ele diz então? No final, quem tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz? As igrejas. Mas quem é que tem ouvidos? A gente sabe, quem? Então a gente sabe que é o que é regenerado. Então Jesus está falando, mas sempre que ele termina, pode ler Apocalipse com esse entendimento. Sempre que ele termina, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir? Ou seja, significa o padrão do crente é sempre se arrepender e vir. Então o crente pode até pecar, mas quando ele ouve, tu entende? Ele ouve a voz e vem, porque ele é ovelha de alguém, ele pertence a alguém. Aleluia! Tu entendeu agora? Então ele vai sair. Então não existe. Em 1 João 3,9 diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado ou não peca. Mas ali ele está falando de pecar continuamente. Por quê? Porque permanece nele a divina semente e não pode permanecer pecando. Existe algo nele diferente, ele já não pertence mais àquela natureza. Não é um corpo. Prazer, né? Ele é uma ovelha, ele não tem prazer no pecado. Então quando ele ouve, ele vem. Tem essa voz, então, não é uma voz que Deus fala só para os escolhidos e os outros não. Então, não existe crente que permanece no pecado. Tem crente que peca e é disciplinado. Tem crente que peca e é disciplinado até com a morte? Tem, mas não vai para o inferno. Mas morre. Morre, os coríntios morriam. Eles tomavam a ceia de maneira irreverente e morriam. E Paulo fala que isso não é a morte para condenação. Ele fala que isso era disciplina. Porque Deus não vai condenar um crente, porque Jesus já morreu por ele. Então, ele vai falar aqui, 30. 1 Coríntios 11, 30, terminando já vou terminar esse texto dele. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele usa dorme aqui, uma figura de linguagem, que é a pessoa morreu. Tá? Muitos dormem, né? Muitos entre vocês estão fracos e doentes e dormem. Ou seja, a fraqueza, a doença e a morte é uma disciplina. Nós vamos ver aqui, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como assim? Eu me julgo a mim mesmo? Não posso fazer introspecção. Não sei quem disse isso, mas aqui está dizendo, ou seja, peraí, como é que eu estou agindo aqui na ceia, né? Não está falando de obra em si, mas está falando de como eu ajo com reverência na ceia. Mas quando somos julgados, mas isso aqui é universal, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então o crente ele não é condenado mais. A gente leu lá em João, quem crê não entra em condenação, mas já passou. Como que Deus vai resolver? O crente lá fazendo o que não deve, vai sentar o laço nele. E aí, Deus ele disciplina os filhos. E aí, quando ele disciplina, alguns ele tem que pegar e recolher.
não para de pecar. Entendeu agora? Ele não para, ele está continuando no erro. Então Deus recolhe a pessoa. Ah, Yuri, é muito forte. É isso aí. Entendeu? Então, é disciplina. Deus não vai mais para o inferno, nunca mais. Sou justificado pela fé, não por obras. Mas Deus ele disciplina, então, essa disciplina de Deus. Muitas vezes. Pode morrer mais cedo, então. Morre mais cedo, morre por irreverência ou fica doente. Então você vê, por exemplo, os salmos são assim. Né? Os salmos ali, o salmista estava doente e pedindo perdão. Que Deus tinha esmagado ele. Mas por que ele estava passando por aquilo? Ele estava passando por aquilo porque ele era indisciplinado. E ele estava sendo disciplinado por Deus. Se você ler o Salmo 119, isso é Antigo Testamento, não se aplica mais na nossa vida. Mas Paulo acabou de aplicar. Que Deus disciplina. E você lê Hebreus de novo, vai ver que disciplina. Então você percebe que existe uma disciplina. Quem não tem disciplina não é filho. Aqui está o que comprei na web. Então, mas ele ouve a voz. Então, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Ó? Agora vamos lá. Agora entra isso aqui também. Por exemplo, tu quer ver? Quando a igreja de Corinto é exortada, peraí, por isso que muitos estão dormindo, estão morrendo, o que vai acontecer com o filho? Com a ovelha? Ele vai ouvir. Vai temer. E não vai fazer mais. Funciona assim, entendeu agora? É soberano de Deus, mas um homem responsável. E aí? Entende? Aí ele vai ver aquele que está vivo ainda, que está ali rateando, por misericórdia de Deus não foi. Não, peraí, está errado, eu vou corrigir isso. A gente tem muito pouco temor na nossa geração, né? Mas Deus ainda continua sendo o mesmo, Ele é santo. Né? Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos finalizar. Irmãos, então fica à vontade se quiser participar aqui do nosso culto e das nossas reuniões nas quartas-feiras. Fique na paz aí. Bem, irmãos, vamos orar.